Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão, beleza? Há umas 2 semanas atrás aconteceu aí um podcast muito foda que envolveu Richard Rasmussen, Chris Hunt e Johnny Hoffman. Foi um mega podcast de mais de 2 horas. Richard está entrando para a política, que vai ser uma voz muito grande no Congresso em relação ao tema de conservação, caça, esse tipo de assunto. Nossa, imagina a coragem que ele vai ter para bater de frente lá com aquelas pessoas, né? Mas assim, um assunto que me chamou a atenção foi quando o Chris contou um caos lá quando ele estava nos Estados Unidos. E é uma coisa que eu sempre acompanhei bastante quando eu via o Patrulheiros da Natureza, as leis americanas de caça, e ele relatou o caso dele. Vamos ver aqui esse trecho juntos e depois eu vou falar muito mais a respeito. Certo, Deixa eu te contar uma historinha Tudo curtinha, certo. Richard, uma historinha curtinha sobre esse negócio do americano, cara. Nós subimos uma montanha Aqui em no fundo do Idaho, nós ouvido. estávamos caçando veado mula e elk. Cada um podia bater um. E nós tínhamos licença pra tetraz, que é uma perdizinha bonitinha que dá na neve, ela fica branquinha. Na subida da montanha, tinha pra turkey também, eu podia caçar um peru. Passa um tetraz e para na frente do carro. E eu com a 12 na mão, eu olhei pro americano, o americano parou, eu falei, é tetraz? Ele é? Eu pus ele, não pode atirar do carro, você tem que se afastar 10 metros do carro. Eu falei, pô, se eu abrir a porta, ela vai voar. embora. É porque era pra ela ir embora. Eu abri a porta, ela voou e eu não atirei no tetraz. No último dia de caça, eu tinha conseguido o meu servo, o outro companheiro tinha e o americano não tinha. A gente achou uma clareira, assim, no meio de um lugar maravilhoso, parecia um filme. Sentamos dentro de um pinheiro, abrimos um pouquinho, colocamos uma forquilhinha, colocamos um rifle. Falei, cara, esses elk, eles têm que sair da mata pra comer o capim. E é aqui que tem capim. Quando estiver escurecendo, vão sair. Não foi dito e certo. Quando fui escurecendo, fui saindo as fêmeas, saindo filhote, fêmea, umas 20, 30 fêmeas, e eu olhando o binóculo e nada do... O macho brota lá no final. E o macho... Aí ele pegou no relógio. Pô, fui salvo por 5 minutos esse macho. Como assim? Não, é porque depois de 3 horas, 30 minutos depois que o sol se põe, eu não posso atirar. Falei, cara, só tá nós dois aqui. Ninguém Ele vai falou, ver. mas eu vou ver. Eu vou ver. Mas é Levantamos sobre e fomos embora. A gente tem que aprender É a trabalhar sobre com isso. Aprender regras, isso, com cara. regras. Isso. Protocolo, e regra. Protocolo e regra. Honestidade consigo mesmo. Foi Protocolo e fantástico regra. isso. E tá aí, galera. Viu o que o Chris falou, né? Leis de Idaho. Eu vou pro Wyoming em setembro, a turismo, é claro. Mas eu aproveitei e fiz uma pesquisa aqui para falar das regras de caça naquela região do Wyoming. Então, fica aí e vamos destrinchar item por item as curiosidades que existem para caça funcionar nos Estados Unidos. Bora lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo das regulamentações do Departamento de Caça e Pesca de Wyoming. Sabe aquela vida selvagem espetacular de cair o queixo que tem por lá? Pois é, ela não existe por acaso, não. Isso é fruto de mais de um século de muito suor e gestão cuidadosa. A gente vai ver exatamente como essas regras funcionam na prática. Afinal, a ideia não é só garantir a segurança da galera no campo, mas proteger de verdade esse recurso natural que é simplesmente incrível. A gente vai cobrir as licenças e equipamentos essenciais, os horários exatos em que cada caça é permitida, os locais e as formas legais de acessar as terras. E por fim, como rola a fiscalização e quais são as infrações mais comuns. O que realmente é necessário para caçar de forma 100% legal no estado do Wyoming. Estar com a preparação em dia é o que evita dores de cabeça e garante que o foco lá fora seja só na experiência da natureza, sem nenhuma neura com a lei. A fase de preparação para a caçada. É aqui que a gente constrói aquela base sólida para garantir que a viagem seja um sucesso absoluto. Olha só essa lista. Tem alguns itens aqui que são simplesmente inegociáveis. Ter a licença específica para o animal que se pretende buscar é meio óbvio, mas repara no selo de conservação. Esse detalhe é vital, porque é ele que literalmente banca o cuidado com os habitados por lá. E a questão da segurança visual é levada muito a sério também. É obrigatório vestir pelo menos uma peça externa, que pode ser um boné, um colete ou uma jaqueta na cor laranja ou rosa fluorescente. Sem brincadeira, essa regra salva vidas todos os anos, garantindo que todo mundo fique bem visível no meio da mata fechada. E aqui tem um detalhe fascinante. Quem nasceu a partir de 1º de janeiro de 1966 precisa obrigatoriamente ter o certificado de competência e segurança com armas de fogo.
é uma regra super rigorosa que acabou elevando o padrão ético de gerações inteiras. Ou seja, tem que provar por A mais B que sabe o que está fazendo antes mesmo de sonhar e puxar o gatilho pela primeira vez. Agora, dependendo de que e de onde se vai caçar, a papelada aumenta um pouquinho. Se você vai atrás de aves aquáticas, vai precisar do selo federal. Mas o que chama muito atenção é a regra para os guias profissionais. Se alguém não mora no estado e quer explorar aquelas áreas federais gigantescas, as famosas áreas de preservação selvagem, a lei obriga a contratar um guia ao operador local licenciado. Por que isso? Porque o terreno lá é lindíssimo, mas não perdoa erros. Essa regra existe para evitar tragédias em locais que são extremamente remotos. Beleza, mochila pronta, vamos agora para a seção 2. Os horários permitidos de caça, ou seja, o momento exato do abate. Agora a gente vai entender os limites de tempo que ditam o ritmo lá fora. E como a gente pode ver nessa tabela, as regras de horário variam bastante e exigem muita atenção. Para a caça maior, tipo alces e cervos, a lei dá uma janela que começa meia hora antes do sol nascer e vai até meia hora depois do sol se pôr, ou exatamente o que o Chris Hunt passou. Agora, para os animais menores, a brincadeira acaba no exato momento do pôr do sol. Os animais de pele têm uma regra diferente, podendo ser rastreados 24 horas por dia. Mas atenção num detalhe crucial: usar qualquer tipo de luz artificial à noite é terminantemente proibido. Respeitar esse reloginho da natureza é a base de uma atividade ética. Além do horário, o equipamento em si tem regras bem estritas. Armas totalmente automáticas, nem pensar, são 100% proibidas. E tem um ponto de conservação aqui que muita gente deixa passar: o uso de munição sem chumbo. Para caçar aves aquáticas ou em algumas áreas de manejo, a munição não tóxica é obrigatória. O chumbo normal acaba envenenando aos poucos o solo, a água e os pássaros que engolem isso por acidente. Trocar por alternativas seguras é um passo gigantesco para manter toda a cadeia alimentar do Wyoming saudável. Agora vamos avançar para a seção 3, onde e como caçar, e entender exatamente onde pode e onde não pode pisar. A diferença entre acesso público e privado é como água e vinho. Nas vias públicas, a regra de segurança é claríssima. É totalmente proibido atirar de cima da estrada ou através dela. Exatamente também uma coisa que o Chris falou. Em vias sem cercas, tem que manter uma distância de pelo menos 9 metros do acostamento. Já nas propriedades privadas, o buraco é mais embaixo. A permissão tem que ser explícita e a licença precisa ter a assinatura física, a caneta mesmo do dono da terra. Sem esse rabisco, o que era um dia tranquilo de caça vira um crime de invasão de propriedade no estalar de dedos. Nas áreas de manejo de caçadores, as famosas HM, é preciso imprimir 2 vias de autorização. Uma tem que ficar lá bem visível no painel do carro e a outra vai no bolso da jaqueta durante a caminhada. Dá para acreditar que se esquecer um pedacinho de papel pode te colocar como fora da lei? Pois é, por outro lado, as áreas de livre acesso, ou walking areas, não exigem esses papéis, o que facilita bastante a vida, desde que, claro, a gente respeite as fronteiras do terreno. Bom, feito o abate, agora a lei exige um procedimento de marcação, que parece até uma receita de bolo, com 4 passos essenciais. Primeiro, assinar o canhoto, o cupom que fica na sua licença. Segundo, destacá-lo. Ao destacar, você tem que prender esse cupom de um jeito visível no animal, sem pular qualquer uma dessas etapas. Mesmo sem querer, a marcação é considerada inválida pela fiscalização. Tem que ser tudo bonitinho na ordem. E tem mais um detalhe. Se a licença tem restrição de sexo, como por exemplo, só pode abater machos, a lei exige uma prova visual durante todo o transporte. Na prática, a cabeça e o órgão reprodutor precisam ficar presos à carcaça até chegar no destino final. Pode até parecer algo meio rústico de se falar, mas a biologia por trás disso é genial. Isso permite que os guardas batam o olho
e confirme na hora se as cotas científicas estão sendo respeitadas, mantendo o equilíbrio da população daqueles animais. E isso nos leva à seção 4. Fiscalização e infrações comuns. O lado de quem põe a mão na massa para fazer essas regras valerem a pena de verdade. Ela mostra que o trabalho dos guardas florestais não é só ficar conferindo papelada na beira da estrada. É um trabalho pesado, 24 horas por dia. Os caras lidam com ursos dando problema, participam de operações super complexas para sedar e transportar alces. E claro, caçam caçadores clandestinos. São eles que estão na linha de frente, garantindo que todo esse ecossistema continue pulsando. E para não dar dor de cabeça para esses guardas, a gente precisa fugir dos erros amadores, passar sem querer da fronteira para uma área não licenciada porque não olhou direito o GPS. Isso é totalmente legal. Outro erro clássico é achar que dá para simplesmente emprestar a licença para um amigo ou irmão. Não rola de jeito nenhum. Esses vacilos enfraquecem um sistema que foi desenhado a dedo e geram multas pesadas que poderiam ser evitadas com minutinhos de atenção. Brincar com as regras custa muito caro. O Pacto Interestadual não perdoa. Se alguém cometer uma infração grave no Wyoming, vai perder o direito de caçar e pescar lá e adivinha só, essa punição vai ser reconhecida por quase todos os outros estados americanos. É uma rede de proteção impressionante. Isso corta pela raiz a ideia daquele infrator que acha que é só cruzar a fronteira estadual para continuar desrespeitando as leis ambientais. A casa cai no país inteiro. No fim das contas, proteger a vida selvagem é um trabalho em equipe. Se alguém notar alguma atividade suspeita, pode usar a linha direta. Dá para ligar, mandar mensagem de texto e, o melhor de tudo, mantendo anonimato total. É impressionante o impacto disso. Muitas vezes uma denúncia simples da comunidade é a peça que faltava para o guarda resolver um caso enorme, ajudando a salvar centenas de animais da caça ilegal todos os anos. Para a gente fechar, eu vou deixar aqui uma reflexão. Quando a gente lê esse mar de regulamentações, pode até parecer um exagero burocrático no primeiro momento, mas cada vírgula ali tem uma função biológica e prática super importante. Então, como o cumprimento rigoroso dessas regras garante a sobrevivência dessa vida selvagem espetacular do Wyoming para as próximas gerações? A verdade é que o sucesso no campo não se mede pelo tamanho do troféu, mas sim pela garantia de que a floresta vai continuar viva amanhã. Essa responsabilidade ética que permite que as futuras gerações ainda possam viver essa mesma aventura. Pense nisso. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa aí o seu like, é importante para o YouTube distribuir esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.